Saudações, segunda parte do programa Saudações, hoje comigo Moreira Serra, professor Ivane aqui, o doutor João Vitor, que vai agora participar mais ativamente aqui no YouTube, e o nosso entrevistado na parte 2, continuando agora aquela que nos antecedeu, a parte anterior, obviamente vamos continuar com o professor Paulo Roberto Barbosa Ramos, concluindo o raciocínio daquela anterior. É possível, professor? Sim, tranquilo. Então, vamos em frente. Doutor Vitor, nos procure, nos cutuque. Não, eu quero muito ouvir. Aperte o professor, pergunte. Quero muito ouvir a conclusão do professor Paulo Roberto, até porque tem algumas pontuações para fazer, algumas perguntas para fazer ao professor e ao promotor também, porque as pessoas se confundem, né? Na verdade, não só se confundem, como é uma só. Mas o senhor finalizando, que gostaria muito de ouvir, para a gente tratar um pouco sobre o doutorado, sobre o programa de doutorado e principalmente sobre a aplicação prática do estudo avançado, já que a gente falou sobre obesidade de informação, que era que a gente vive. Eu gostei do se termo. Assim a gente pode dizer. Professor, conclua a parte anterior, por favor. Muito bem, como eu dizia, os exemplos dos países bem-sucedidos deveriam servir de referência para nós, mas lamentavelmente nós insistimos em erros que são muito mais de natureza ideológica. Enfim, nós estamos priorizando o ensino superior e tentando recuperar uma injustiça social a partir do ensino superior, quando, na realidade, nós resolveríamos os problemas de desigualdade social preparando os mais pobres para concorrerem no futuro com aqueles que têm as condições mais favoráveis na sociedade. Então, é oferecendo escolas de nível fundamental de excelente qualidade, com professores muito bem formados, com acesso a ferramentas tecnológicas, mas também com a ideia de limites, de preparo desses jovens para não se excederem em termos de comportamento, se comprometerem muito mais com aquilo que vai gerar riqueza para a sociedade. Com a formação cidadã, né? Exatamente. Porque a nossa escola, a nossa educação, infelizmente, ela tem essa característica de formação, de conteúdo, mas carece na formação cidadã. E a formação cidadã é absolutamente importante para que nós tenhamos uma noção de nação e desenvolvimento, de comprometimento com a sociedade em que nós vivemos. A gente percebe que a elite brasileira despreza o próprio Brasil. Ela prefere gastar dinheiro nos países desenvolvidos a investir no seu próprio país. É algo realmente muito estranho que precisa ser resolvido. Isso só vai se dar por meio de um grande planejamento estratégico. Isso parte principalmente das autoridades municipal, estadual e especialmente federal, no sentido de tornar o Brasil um país efetivamente desenvolvido. E não há como ele se desenvolver sem educação de base, sem educação fundamental. O ensino superior é o ápice. E ele seria muito mais sofisticado se nós tivéssemos alunos de ensino fundamental e ensino médio muito melhor preparados. Então, nós precisamos pensar nisso. Atualmente, nós temos um preparo meramente cosmético e formal. As pessoas têm um título de nível superior, mas, efetivamente, é algo meramente simbólico, porque não reflete o conhecimento real, transformador da realidade, o que acontece nos países hoje considerados desenvolvidos. Quantos prêmios Nobel o Brasil tem? Nenhum. Isso reflete justamente a falência do nosso ensino superior. As coisas estão erradas. Nós precisamos modificar esse processo. Mas para não permanecer muito nessa tecla, a gente pode voltar em seguida. Eu creio que o doutor João Vitor tenha alguns questionamentos a fazer e nós podemos aí intercalar. Pronto. Então, em primeiro lugar, saudações a todos. Muito obrigado, doutor Moreira Serra, meu pai, pelo convite. Professor Ivane. E, acima de tudo, o professor Paulo Roberto, a quem eu admiro, a quem eu respeito e, acima de tudo, fiz questão de permanecer muito mais ouvindo, porque sei que poucas são as oportunidades que a gente tem de dialogar e, com dialogar, aprender, que é o fundamental. O senhor tocou num ponto que mexe muito comigo, que é com relação à formação cidadã, porque fui oficial do Exército 8 anos, fui oficial do Exército Brasileiro durante 8 anos. Então, eu percebo que o que acontece? A gente precisa diferenciar formação técnica e conhecimento. Formação técnica é isso, é o que a nossa escola faz, que o professor Paulo Roberto traduziu como essa moldagem cosmética, essa moldura cosmética que a gente empreende em todos os níveis.
com o título de ensino fundamental, com o título de ensino médio e com o título de ensino superior, que deveria ser uma ferramenta de transformação e, infelizmente, não é. Tocamos também no assunto, professor, sobre essa época da obesidade de dados que a gente vive, que não só o aluno, e por muitas vezes a gente olha só para a perspectiva do aluno, vive essa informação que vai de bandeja para ele, que por muitas vezes é sem qualidade, mas como também o professor. E talvez o professor seja a maior vítima disso tudo se a gente parar para pensar com um olhar mais clínico, porque o professor é um influencer do conhecimento que nós mencionamos aqui. Ele é um formador de opinião, ele transmite conhecimento. Então, se esse conhecimento que ele transmite se apresenta para ele vestido de fada, vestido de princesa, e na verdade não é uma informação completamente inútil e até perigosa, ele transmitirá conhecimento inútil e perigoso. E partindo agora para o objetivo da minha pergunta, para o objeto da minha pergunta, a gente comentou antes do programa começar, da entrevista começar, sobre o programa de doutorado da nossa Universidade Federal do Maranhão e sobre o quanto ele é uma reparação histórica pela antiguidade do nosso curso de Direito, datado lá de 1918. A gente tem ali, acho que Belém, 1908, Manaus, 1909, e o nosso ali entre os mais antigos do Arco Amazônico. E o nosso curso de Direito, na verdade, nosso doutorado em Direito, aprovado aí graças ao trabalho do senhor, coordenando o PPG-DIR e de todos os envolvidos. E qual é o papel desses estudos avançados que lá atrás, em 87, quando o senhor começou a graduação, eram bem mais remotos, bem mais, na verdade, de difícil acesso? Qual é o papel desses estudos avançados, quer o mestrado, quer o doutorado, na transformação dessa sociedade que grita, que pede socorro? Veja, essa sua pergunta, João Victor, ela é muito importante. Eu vou fazer um breve resgate histórico. Corretíssima a informação de que o nosso curso ele foi criado em 1918. Isso tudo resultado de algumas personalidades, de alguns intelectuais maranhenses da época. Não foi um movimento do Estado do Maranhão para a criação da Faculdade de Direito. Foi um movimento da sociedade civil, de alguns intelectuais para a criação dessa Faculdade de Direito de São Luís, que posteriormente foi incorporada à Universidade Federal do Maranhão, com a criação, na década de 60, sim, da Universidade Federal do Maranhão. Cônego Ribamar Carvalho, isso. Muito bem. Então, o nosso curso de graduação 1918 e o nosso primeiro curso de mestrado em Direito foi criado em 2012. Quer dizer, quase 100 anos depois da criação da graduação. Então, nós temos um gap aí significativo, um espaço de tempo muito grande que nós já deveríamos ter, há décadas atrás, ter desenvolvido um empenho para a construção de um centro de conhecimento de estudos avançados. Então, o PPG-DIR nada mais é do que um centro científico para estudos do direito, para estudos avançados do direito. Então, é a nossa Academia do Conhecimento Científico do Maranhão, é o programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Maranhão. O mestrado é criado em 2012, à época eu fui responsável pela criação, enfim, coordenei todo o processo, fiquei na coordenação 6 anos, depois fui sucedido pelo professor Veloso e agora retomei para criar o doutorado e criamos o doutorado. Este ano estamos instalando aí o doutorado há mais de 100 anos depois da criação da graduação. Então, é um resgate histórico, como o senhor falou, nesse sentido. Porque aquilo que já deveria ter sido criado, não tinha sido, não foi criado. Então, depois de mais de um século, nós resgatamos isso para colocar o Maranhão no mapa. O Maranhão estava fora do mapa dos estudos avançados até 2012. O Maranhão não existia para a comunidade científica global. Não existia, porque não existia um centro de produção do conhecimento científico. Um programa de pós-graduação é um centro que produz conhecimento. Ele não apenas recebe conhecimento, ele não apenas reproduz conhecimento. Ele produz o conhecimento que outros irão utilizar e, ao mesmo tempo, esse conhecimento é para transformar a realidade. Nós qualificamos
já mais de 150 pessoas, mais de 150 homens e mulheres no Maranhão hoje têm o título de mestre em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, por conta da existência do nosso programa. E a partir desse ano vamos formar 10 doutores por ano. Um estado que tem os índices de analfabetismo mais elevados do Brasil. Os mais baixos índices de desenvolvimento humano. Os maiores índices de desigualdade social. É possível mensurar a importância de um centro de excelência de produção do conhecimento num estado como esse? É possível, na medida em que esse centro ele pode contribuir para reverter esse quadro desolador em que vive o Maranhão. E, por outro lado, como o nosso programa ele foi criado para pesquisar as instituições do sistema de justiça e foi criado como uma estratégia mesmo, como nós podemos mudar a realidade social mais rapidamente, por meio de uma percepção mais adequada dos operadores do direito. Nós precisamos qualificar melhor os juízes, qualificar melhor os promotores, melhor os advogados, melhor os defensores, melhor os procuradores, enfim, todos os profissionais que atuam na área do direito, de modo a que os direitos fundamentais sejam mais rapidamente efetivados por mecanismos mais céleres e mais eficientes. Então, um dos grandes compromissos do programa é esse, é tentar fazer com que a máquina, o sistema de justiça, não somente no Maranhão como no Brasil, funcione de maneira mais adequada. Os estudos que são desenvolvidos no programa são estudos de natureza empírica. Nós não reproduzimos os conhecimentos que já foram elaborados. Nós não estamos reproduzindo as teorias kelsenianas, por exemplo, sim, ou de Carl Schmitt, ou de Smendes. Nós estamos produzindo conhecimento de modo que no futuro nós sejamos citados por aqueles que irão nos estudar. E, ao mesmo tempo, ao produzir conhecimento, nós contribuímos para a mudança da realidade. Professor, me permita... Só, professora, só terminando esse raciocínio, pedindo perdão por me alongar. No doutorado nós avançamos muito mais, porque nós nos comprometemos com a África lusófona e com toda a América Latina. Então, nosso objeto de estudo ultrapassou o Maranhão, ultrapassou o Brasil e passou a atingir a América Latina e a África lusófona. Vai lá, professor. Eu faço a sua pergunta, a gente completa também, que eu tenho um dado para trazer para ele aqui. Essa perspectiva, e aí eu me apaixono cada vez mais pelos profissionais, né, que nós temos aqui no Maranhão, principalmente da produção do conhecimento, mas eu gostaria de ressaltar, dentro dessa perspectiva das instituições de justiça, trazendo um exemplo do mestrado que está sendo desenvolvido em parceria do Governo do Estado, a Escola de Governo e a Universidade Federal. A minha pergunta é: quais são as estratégias que estão sendo desenvolvidas para aproximar ou para atrair essas instituições de justiça para a produção do conhecimento? Exemplo da magistratura, da própria advocacia, de parcerias, de convênios, que possam facilitar e também incentivar essa produção do conhecimento, né? Porque o mestrado, tanto o mestrado quanto o doutorado, ele é direcionado para essa pesquisa, né? Então, não são os novos bacharéis que vêm procurar um mestrado ou um doutorado, mas também esse incentivo de pessoas que estão na prática, de promotores, magistrados, advogados, que também devem receber institucionalmente esse incentivo para a pesquisa. Aí eu coloco um ponto. Como fazer tudo isso que o senhor colocou, os dois colocaram aqui, os dois colegas, no estado que recentemente saiu uma informação oficial do Ministério da Educação, se eu não me engano, mas eu acompanhei, saiu na televisão, sobretudo, e debatemos muito lá em casa, 600 mil jovens no Maranhão entre 16 e 18 anos não estudam e não trabalham. São os neném. Como fazer isso tudo e por que fazer isso tudo no estado assim, tão desigual e na base tão perverso?
Eu vou começar pela anotação aí do nosso querido Moreira Serra, e logo em seguida passarei para a observação da professora. Essa figura do neném, ela tem sido cunhada aí pelos gerontólogos ou estatísticos para uma abordagem também decorrente dos significativos avanços tecnológicos e das consequências dos avanços tecnológicos. Porque a tecnologia é algo muito benéfico também. Sim. É algo muito importante. Mas, por outro lado, ela tem efeitos colaterais. E alguns dos efeitos colaterais também é a geração de muito desemprego, porque muitos postos de trabalho eles acabam sendo extintos, porque a inteligência artificial, as máquinas, enfim, passam a desempenhar atribuições que no passado eram desenvolvidas pelas próprias pessoas. E na medida em que o número de postos de trabalho, ou pelo menos aquela perspectiva de trabalhos e postos prósperos de trabalho diminuem, os jovens ou os mais jovens, eles se comparam com os seus pais, que eventualmente possuíam empregos melhores, e acabam se decepcionando na tentativa de ingressar no mercado de trabalho, ou mesmo esses jovens, eles não são estimulados o suficiente pelas metodologias que são adotadas nas escolas e acabam se desinteressando pelos estudos e, por outro lado, deixam também de buscar emprego na medida que não ocupam espaços adequados de trabalho na própria sociedade. Nós geramos esses personagens que não são necessariamente pessoas preguiçosas, que não estudam nem trabalham. São pessoas que são, de alguma maneira, desestimuladas por uma demanda, uma dinâmica, uma lógica produzida pela própria sociedade. Porque é importante que a sociedade seduza as pessoas a dela participar. Na medida em que não há essa sedução, não há esse estímulo, acaba que nós geramos esse estímulo também por conta da família, motivação, não é verdade? Também, tem que participar. E também isso, e acaba que nós geramos uma geração desinteressada por tudo. Sim. Uma geração doente, uma geração não produtiva. Sim. Isso vai ter efeitos dramáticos no futuro, porque essas pessoas elas deixarão de ter renda, porque não terão aposentadoria, porque nós temos uma comunidade de pessoas ativas cada vez menor. Como é que os tributos serão arrecadados? Teremos dinheiro, inclusive, a pagar quem já é aposentado. Isso será um problema absolutamente sério. E nós precisamos refletir muito sobre isso. No Maranhão, essa questão de jovens que não estudam e nem não trabalham é por conta da falta de infraestrutura mesmo de escola. Não há escolas. As escolas são absolutamente defasadas, desestimulantes. Os professores não são suficientemente qualificados, não são suficientemente controlados, não há um planejamento adequado. Então, quem vai estudar numa escola que não vai agregar nada a você, que não te estimula, que não te propõe a construir absolutamente nada novo? Então, obviamente que você se afasta daquele espaço. A escola não é sedutora e ela precisa ser sedutora. E, por outro lado, há um outro problema muito sério. Olha, se a pessoa não é qualificada, como é que ela vai arrumar um espaço, vai conseguir um espaço no mercado de trabalho cada vez mais competitivo? Aí nós temos realmente pessoas que não estudam e absolutamente não trabalham, não por culpa exatamente delas, mas por culpa de uma dinâmica gerada na própria sociedade, em que o Estado tem uma responsabilidade gigantesca. Então, nós devemos atribuir a pobreza em que vive o Maranhão aos nossos gestores. Eles são os principais responsáveis por isso, e parece até interessar a eles, porque eles facilmente manipulam essas pessoas nos períodos eleitorais. Por isso que o Maranhão é o estado que não dá saltos de qualidade há décadas. Né? Aliás, acho que nunca deu salto de qualidade desde a sua existência, efetivamente, porque os governantes só pensam neles próprios. Obviamente, só pensam nas suas campanhas, na sua projeção, nos seus interesses pessoais. Me cite o nome de um governante no Maranhão que tenha se preocupado efetivamente com o estado do Maranhão. Me dê um exemplo. Eu passo. Então, eu passo. Eu sou mais novo. Nós precisamos refletir efetivamente sobre isso. E em relação à importância do nosso programa de doutorado e do mestrado para a transformação da realidade,
é um compromisso que se encontra, que encontra assento não somente nos tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, na própria Constituição. A Constituição não fala de uma integração latino-americana, nós estamos tentando cumprir isso. A Constituição não fala de uma responsabilidade que nós temos em relação aos nossos antepassados, inclusive em relação aos africanos. Nós temos uma responsabilidade com a África lusófona. Nós estamos mais avançados que ele, então nós queremos levar um pouco da nossa expertise para que eles possam avançar mais rapidamente para a construção de regimes mais democráticos, mais sólidos, com mais igualdade social. Apesar de Maranhão ser o estado mais desigual do Brasil, que é um país desigual, mesmo assim nós temos uma expertise que podemos contribuir não somente para a nossa própria realidade, para ajudar também a realidade desses outros países que estão aquém do nosso desenvolvimento, apesar de todas as nossas dificuldades, das dificuldades que nós enfrentamos. Como é um centro de conhecimento, onde há pessoas altamente capazes de refletir, escrever, produzir, analisar dados, enfim, com seu corpo, não somente de professores, mas de alunos que são recrutados, e me falava como a gente pode estimular juízes, promotores, advogados a participarem. Veja, o nosso programa é um centro de referência, não no Maranhão, é um centro de referência no Brasil. As seleções são altamente rigorosas. Sim. Nós vamos para a 17ª seleção. Na última seleção, nós oferecemos 18 vagas. Só ingressaram 7. Porque nós primamos por pessoas absolutamente comprometidas com o conhecimento, absolutamente comprometidas com o desenvolvimento. Não adianta alguém querer fazer a seleção só para obtenção de um título. Com certeza não vai passar. Não porque eu vou reprovar, porque geralmente nem participo da seleção. A primeira fase escrita, ela é constituída por 4 professores, cada um de uma universidade do Brasil. São os professores mais titulados. As provas não são identificadas, então as pessoas recebem as suas notas pelo conteúdo que está ali, pela capacidade, qualidade de cada um, enfim. E nós abrimos o envelope, na hora que recebemos por número essas notas, encerrou a conversa. Depois passamos para uma prova oral, em que a pessoa precisa demonstrar conhecimento dos livros que foram indicados e também apresentar um projeto importante para resolução de problemas e superação de desafios no desenvolvimento do Estado do Maranhão. Se não apresenta, não passa. Então, é assim que um centro de excelência se forma. Vejam que nas grandes academias do mundo de conhecimento, as pessoas não entram no centro de excelência de Harvard e Yale, por exemplo, de qualquer maneira, elas passam por um crivo muito rigoroso. E é assim que um centro ele se firma. Então, nós não queremos simplesmente, olha, nós temos vagas para promotores, juízes, não. São aqueles promotores mais interessados, juízes mais interessados, advogados mais interessados, os advogados que vão se submeter a esse processo. Sim. Para poder integrar, eles têm de ter o orgulho de integrar esse corpo de excelência e contribuir para a transformação social. É algo completamente diferente. Mas nós estabelecemos parcerias com a OAB, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. Inclusive, um dos nossos professores é o atual presidente do Tribunal de Justiça, que é o Paulo Welter. Paulo Welter, ele integra o nosso corpo docente. Então, vejam que é uma relação também importante. Eu sou promotor, a professora Márcia é promotora, enfim, professor Cláudio Guimarães é promotor, professor Roberto Veloso é desembargador federal, professor Newton é desembargador federal. Sim. Então, vejam que há atores dessas instituições integrando o programa. Ou como professores. Sim. Outros, caso queiram integrar como discentes, eles precisam passar por todo esse processo. E no futuro, se quiserem vir a se tornar docentes, também passarão por um processo para integrar esse quadro docente, comprovando alta produção intelectual por meio de livros, artigos, conferências que são realizadas e demonstrando o impacto dos seus conhecimentos na sociedade. Porque sem demonstrar o impacto do conhecimento, não entra no quadro de docentes do programa. Então, é realmente assim que o nosso centro funciona. E eu complemento no final, mas, doutor Vitor. Até puxando um exemplo, eu tive um professor na graduação, que foi o professor Walter Carlito, que recentemente, salvo engano, foi aluno do programa. Ainda é aluno do programa. Ainda é aluno do programa, está no 2º ano, né, professor? Está ainda desenvolvendo a sua dissertação. Então, foi meu professor de Direito Penal na graduação, sim, lá em 2015, salvo engano. E o senhor estava falando sobre o processo seletivo para o PPG, para o mestrado especificamente da UFA, e uma coisa que a gente tem que ter em mente, eu até vou puxar aqui para falar sobre a obra que o senhor trouxe para cá, do pouco que pude apreciar dela,
que é a aplicação prática do mestrado da UFMA. Então, o mestrado da UFMA, o professor Paulo Roberto pode me corrigir se eu acabar me equivocando com alguma coisa com relação ao título, é em Direito e Instituições do Sistema de Justiça. Então, quando o professor Paulo fala sobre essa aplicação prática do mestrado, todos os projetos de pesquisa necessariamente estão vinculados a uma instituição do sistema de justiça. Exatamente. Que não são o mundo das ideias. Como a gente... Diga-se de passagem, muitas pessoas têm uma percepção completamente equivocada de como funciona um programa de estudos avançado, um mestrado, um doutorado, ou mesmo uma pós-graduação, que pensa que é algo extremamente dogmático, extremamente... fora do plano da realidade, por assim dizer. Quando a gente percebe que o nosso programa de mestrado na UFMA, o nosso, se Deus quiser, vou ter a oportunidade de chamar de nosso com mais propriedade, mas nosso como maranhense, professor. Ele trata das instituições do sistema de justiça na prática, todos os projetos de pesquisa têm pelo menos uma condição de aplicabilidade. Não quer dizer que necessariamente eles vão para a realidade, porque não depende do ator, não depende do professor, do coordenador, do mestrando, do mestre, depende dos de fato envolvidos na organização do poder público, os gestores. Alguns gestores em um nível um pouco menor, alguns gestores, por exemplo, Procurador-Geral de Justiça, se a gente estiver falando de um projeto envolvendo o Ministério Público Estadual, que a aplicação fica mais simples. E aí, puxando para a obra que o senhor trouxe, ela fala sobre pactos federativos e sistema de justiça. Lá no começo, na primeira parte, a gente falou um pouco sobre a dificuldade que era, na época da graduação do senhor, doutor Moreira, em tratar direito comparado. Porque direito comparado, hoje, a gente vê com facilidade. Por conta da rede mundial de computadores, a gente tem acesso a essa informação com muita facilidade. E a obra, organizada pelo senhor, com a participação do professor Mariano também, egresso do mestrado da UFMA, um querido, ela trata sobre esse direito comparado também, comparando as instituições, comparando o sistema de justiça em diversos locais do mundo. Professor, o senhor pode falar um pouco para a gente sobre a obra Pactos Federativos e Sistema de Justiça? Posso sim. Aí eu vou fazer aquela... Eu estou com uma vara de pescar, eu jogo o anzol para frente, jogo o anzol para trás. Nós... Aproveitando que ele disse para o senhor tratar disso, talvez haja um público telespectador nos assistindo, e com toda certeza haverá, na questão da motivação, estímulo e sedução. Tudo que nós estamos fazendo aqui. Qual a mensagem que fica? Antes do senhor tratar desse tema muito rápido, motivando aqueles que estão nos assistindo a participar desse movimento que o senhor, como coordenador, os outros, como partícipes desse processo, colocou aqui o professor Roberto Veloso, meu professor, meu amigo, uma pessoa excepcional, para motivar e estimular essas pessoas, já que estamos propensos a seduzi-las, a começar a estudar na base para chegar a este topo, digamos assim, a esta excelência. Faça essa análise do Vitor, fazendo esse apanhado para trazer pessoas para essa missão que o senhor tem aqui junto com a UFMA. Cada um tem um projeto existencial. Apesar das dificuldades que para alguns são maiores, para outros menores, mas cada um de nós tem um projeto existencial, não é? Alguns nascem querendo ser médicos, outros advogados, outros professores, outros engenheiros, outros, não, quero ser um técnico, não importa. Todas as profissões são dignas e devem ser respeitadas. Mas para aqueles que têm como projeto existencial desenvolver altos estudos, se tornar um pesquisador, se tornar um escritor, alguém que tenha essa capacidade de influência na sociedade por meio de suas ideias, precisa se preparar, obviamente. E esse preparo não é instantâneo, esse preparo é gradual. Eu aconselho todos aqueles que tenham no seu espírito a vontade de vir a se tornar um pesquisador, que comecem isso desde cedo, desde a graduação. Ou quem somente se despertou para essa questão agora, ainda há tempo. Muita leitura, não somente dos melhores livros, os clássicos de toda ordem, como também leitura de artigos. A pessoa precisa se manter atualizado, ler os melhores jornais, não somente nacionais, como jornais internacionais, para conhecer o mundo no seu entorno, não é? Para conhecer o que está acontecendo no seu entorno e, a partir daí, se sentir estimulado a transformar
uma realidade que, de repente, essa pessoa não concorda, ou até mesmo para ratificar a realidade, como ela concorda, não importa. Então, isso vai depender do espírito de cada um. A primeira coisa é responsabilidade e compromisso. Sem responsabilidade, compromisso, seriedade e amor ao estado em que vive, que nós vivemos aqui no Maranhão, e é do Maranhão que nós estamos falando. Nós não queremos que o Maranhão continue sendo um estado pobre, continue sendo um estado com tantas desigualdades. Nós queremos transformar o Maranhão, melhorar o Maranhão. Nós precisamos de novos atores políticos, né? Novos personagens, novos atores no sistema de justiça, que tenham esse compromisso em puxar esse estado para o desenvolvimento. Então, é esse espírito que deve ser efetivamente desenvolvido nesses que se interessam por estudos avançados. Em relação ao livro, hoje desenvolver estudos comparados, obviamente, dentro da nossa instituição é algo mais fácil, porque nós temos uma biblioteca com mais de 10 mil títulos. Só de livros internacionais nós temos 6 mil títulos. Né? Nós compramos 6 mil títulos. Nós temos obras de todos os países mais importantes do mundo e mantemos a nossa biblioteca constantemente atualizada. Nós assinamos várias plataformas que dão acesso a livros do mundo todo e também a revistas do mundo todo. Então, se você precisar de um artigo que foi produzido em Yale, ou foi produzido em Harvard, ou foi produzido na Ásia, ou foi produzido na França, foi produzido em Portugal, na Espanha, você tem acesso por meio da nossa biblioteca. Então, hoje é muito tranquilo pesquisar. Vejam que aí a tecnologia, a rede mundial de computadores, ela serve para o bem. Absolutamente benéfica. Você busca os conhecimentos dentro de um centro que nós estamos oferecendo ao Estado do Maranhão. Nós já gastamos nesse programa algo que supera, creio que quase 8 milhões de reais. Né? Só a reforma do prédio custou quase 4 milhões de reais. A biblioteca custou 1,5 milhão de reais. Fora móveis e a manutenção constante, é um investimento para o Estado do Maranhão bastante significativo. Fora as bolsas que nós concedemos para os nossos alunos, principalmente aqueles que não têm muitos recursos, eles recebem uma bolsa. Um aluno que quer participar de uma conferência no Brasil ou no exterior, ele recebe recursos para ir ao evento no Brasil ou no exterior, para apresentar o trabalho. Nós temos toda uma infraestrutura preparada para atender aqueles que se dedicam ao conhecimento e à pesquisa. Um aluno quer publicar um livro, nós financiamos a publicação do livro, desde que tenha qualidade, passe pelo crivo de alguns dos professores, de um conselho e tal. Enfim, nós ofertamos todas as possibilidades, até mesmo para aquele que não tenha absolutamente nenhum tipo de recurso, mas que tenha a boa vontade, o interesse, o conhecimento, o esforço, ou seja, busque realmente contribuir com a ciência e com o conhecimento. O nosso mestrado tem essa perspectiva empírica. Mas vejam, nós analisamos determinados problemas, apresentamos soluções para esses problemas, mas nós temos uma base teórica, nós construímos uma base teórica. E isso depende de muita leitura. Depende de muita leitura, muitos artigos, muitos livros, para que você formule a ideia, formule o pensamento e aquele pensamento aplique para resolver um caso concreto. Mais recentemente, eu estou terminando de orientar um trabalho sobre compliance no Tribunal de Justiça. Então, vejam, esse aluno, que é o Davi Câmara, ele está produzindo um trabalho em que ele identifica que há problemas de compliance no Tribunal de Justiça e está apresentando sugestões para que o Tribunal de Justiça se aproveite das ideias da pesquisa dele para melhorar todo o sistema de integridade do Tribunal de Justiça. Isso irá fazer o quê? Com que o Tribunal de Justiça se torne um tribunal muito melhor. Sim. Né? Muito mais preparado, muito mais sério, muito mais respeitado. Então vejam como as pesquisas elas impactam realmente, diretamente na nossa realidade, melhoram, transformam a nossa realidade. E há tantas outras pesquisas que foram desenvolvidas sobre violência contra a mulher, em vara da mulher, pesquisas sobre idosos, pesquisas sobre pessoas com deficiência, pesquisas de natureza tributária para melhorar o sistema tributário. Enfim, há pesquisas no âmbito penal para melhorar a questão da persecução penal. Enfim, são os mais variados assuntos que acabam contribuindo para a superação de determinados gargalos, problemas dentro do nosso sistema de justiça. E agora nós temos uma responsabilidade maior, que além do Maranhão, temos também a responsabilidade com o Brasil, com a África e com a América Latina, ou seja, os países que estão no nosso entorno e acima e abaixo também do nosso país continental, que é o Brasil.
Perfeito. Professor Paulo Roberto Barbosa Ramos, promotor de justiça, professor coordenador do programa de especialização da Universidade Federal do Maranhão no campo jurídico na ciência do direito. A gente vai dar um tempo aqui. Nós precisamos voltar com mais tempo, e tempo há, nós não temos agora, nesse momento, e falar muito mais de tudo isso e até visitar, filmar e colocar aqui nessa TV para as pessoas verem tudo isso que o senhor nos mostrou. Se o senhor me permite, doutor Moreira, quando o professor Paulo falou sobre a reforma do prédio da antiga Faculdade de Direito, hoje onde funciona o programa de pós-graduação em Direito, tive a oportunidade de participar de uma conferência com o professor Zé Maria Porras Ramírez ano passado sobre a proteção das minorias no âmbito da União Europeia. As minorias imigrantes na União Europeia. E o prédio, quem não se sente motivado entrando naquele prédio, subindo aquelas escadas e entrando naquela sala de conferência, sendo operador do direito, eu creio que, se não está morto por dentro, está bem perto. Vamos mostrar as imagens aqui um dia para eles também se sentirem seduzidos. Uma instalação que respira história, que respira conhecimento, que transmite conhecimento com a figura dos nossos antepassados, com a figura dos professores catedráticos, dos convidados que passaram pelo PPG-DIR da UFMA. Então, assim, a instalação, ela convida a pessoa para esse estudo. Eu tenho certeza que alguns alunos, assim como alguns professores, chegando cansado de um dia de trabalho, porque o mestrando ele tem uma característica completamente diferente da do aluno de graduação, é um chefe de família, é uma esposa, é um trabalhador, é um funcionário público, servidor público, um membro de uma carreira no serviço público. E aquela subida na escada, aquele ranger da madeira, quando ele está no caminho da sala de conferência, da sala de aula, com certeza é um fator de motivação. Bem, chegamos ao fim desta parte, desse episódio de hoje, digamos assim, e eu vou chamar o professor para que ele faça as suas considerações finais. Quero, antes de passar a fala dele, depois a professora Ivane, convidado para outras oportunidades. Eu estou muito grato e creio também que aqueles que estão nos assistindo, que foi um tempo muito curto, muito breve, mas muito bem aproveitado, professor. É uma honra tê-lo aqui, pelo tempo que nos conhecemos, pelo tempo de admiração e, sobretudo, por sempre acompanhar a vossa fala, onde vai, com muita atenção. É uma alegria muito grande. Não sou maranhense, a não ser por condecoração, por homenagem na verdade, ludovicência. Eu sou carioca, mas eu adoro esse estado, que é o estado dos meus pais. Meu amigo, suas considerações breves. Não, eu não estou falando breves entre esta e a próxima jornada. Não estou falando que devem ser breves. Breves no sentido de que em pouco tempo estaremos aqui de novo, com toda certeza. Eu só quero agradecer esse honroso convite, doutor Moreira Serra, doutor João Vitor aqui, professora Ivane, essa oportunidade de estar com 3 pessoas absolutamente talentosas, inteligentes, desfrutando aqui desse momento muito agradável, mas sempre com o intuito e com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do nosso país, tentando convencer as pessoas que só pelo conhecimento, pelo saber, nós transformamos a sociedade. Professor, muito obrigado. Professor Ivane, suas considerações, por favor. Eu gostaria de agradecer a você que nos acompanha em todos os episódios, agradecer ao Dr. Moreira Serra, Dr. Vitor e principalmente ao Dr. Paulo, que é um profissional admirável, né, pela sua trajetória, por todo o compromisso com a sociedade maranhense e com a produção do conhecimento aqui no Maranhão, e que eu particularmente me sinto honrada em estar ao seu lado e desfrutar um pouco da sua contribuição a todos que nos acompanham e a esse programa. Muito obrigada, professor. Seguindo a liturgia até do cavalheirismo, professor Ivane, muito obrigado pela recepção, muito obrigado pelo encorajamento de sempre. A quem nos assiste, o meu muito obrigado também por permanecer até aqui, por me dar a oportunidade de estar por aqui. E, mais importante do que os outros agradecimentos, meu pai, doutor Moreira, primeira vez que dividimos a bancada assim,
Então, a quem nos assiste, talvez o nervosismo tenha me tomado um pouco mais do que o usual, mas é pela satisfação de dividir a bancada com meu pai. Satisfação também de dividir a bancada com um amigo, com um professor e, acima de tudo, com alguém que admiro tanto. Como promotor, como professor, porque às vezes a gente esquece, e falo isso porque sou um apaixonado pela docência, às vezes quem está de fora esquece que a titulação mais bonita do professor não é, no caso do senhor, o promotor, o doutor do doutorado ou o mestre do mestrado, mas é o professor. É isso que a gente tem de mais bonito e é primoroso ver o senhor como professor na essência. E, acima de tudo, como maranhense e como cidadão, pelo trabalho que o senhor desenvolveu na promotoria do idoso. Agora tem um idoso em casa há alguns anos, na promotoria da pessoa com deficiência, em homenagem, inclusive, ao meu irmão Guilherme, que é pessoa com deficiência, e com certeza o trabalho do senhor modificou não só a vida dele, mas de muitas pessoas. Então, agradeço como maranhense. E ao trabalho do senhor como professor, transformando gerações e gerações de juristas que provavelmente hoje a gente não tem a dimensão da grandeza que é ter um programa de mestrado, quiçá um de doutorado, porque ainda não temos a primeira turma de doutores formados na nossa UFMA. E isso, como são os investimentos em educação, e talvez por isso que não sejam importantes ou interessantes para os gestores e atores políticos, quem sentirá são as nossas gerações futuras. Talvez os meus filhos, os netos do Dr. Moreira. Certeza. Então, obrigado por esses que ainda nem têm o direito ou o poder de agradecer, professor. Obrigado. Bem, eu quero agradecer aos colegas de bancada, o João Vitor, a professora Ivane. Quero agradecer, muita alegria, muita gratidão ao amigo Paulo Roberto Barbosa Ramos, à sua família, ao Ministério Público, que reúne um conjunto enorme de profissionais, servidores públicos, abnegados, comprometidos. Isso é extremamente importante. Mas quero agradecer, sobretudo, a você, Ted Anderson, por permitir, a você, Bandeirantes, por permitir que estejamos todos aqui. Aos colegas de estúdio que estão aqui conosco acompanhando o programa, aos que estão lá fora, a doutora Will Ferreira, a Clícia, a todos, ao Bruno, a todos sem exceção, mas, sobretudo, a você que nos acompanha pela Band e pelas redes sociais. Até a próxima semana, até a próxima oportunidade, porque fica lá para sempre, né? Exatamente. No YouTube, qual é o nosso Instagram, qual é os nossos endereços nas redes sociais? Nas redes sociais, @programa Saudações, e no YouTube, Programa Saudações. Procura lá e pode ver os outros episódios que são maravilhosos. Então, a todos vocês, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Com toda certeza o professor vai voltar, e com boas novas, e com muita gente motivada e seduzida. Até a próxima.